Polícia Federal cumpre mandados da Justiça contra suspeitos de crimes na Secretaria de Saúde de Alagoas, com ramificações em outros estados e no Distrito Federal. E você vai ver também. Em outra operação, no Rio de Janeiro, a polícia cumpre mandados contra suspeitos de cobrarem propinas para a liberação de corpos no IML. Justiça Federal em Minas Gerais suspende processo criminal contra 22 pessoas e 4 empresas envolvidas no desastre ambiental em Mariana. Ministério Público Federal oferece à Justiça mais 2 novas denúncias contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a partir de investigações da Lava Jato. Regulamentadas temporariamente as visitas de parentes e advogados a presos das 4 penitenciárias federais do país. E presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, se reúne com representantes dos tribunais regionais federais para discutir o monitoramento de presos em tempo real e a situação carcerária do país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Ministério Público Federal ofereceu à Justiça mais 2 denúncias contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a partir de investigações da Lava Jato. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Gabriel Seafrey. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Agora são 14 denúncias contra Sérgio Cabral apresentadas pelo Ministério Público Federal. Nessas 2 últimas, Cabral é suspeito de receber 122 milhões de reais da Federação de Transportes do Rio de Janeiro. Esse dinheiro seria referente a benefícios em favor da FETranspor e teriam sido pagos também depois que Cabral deixou o governo do Rio de Janeiro. Outras 23 pessoas também foram denunciadas pelos seguintes crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra o sistema financeiro. O esquema teria movimentado ao todo 260 milhões de reais. Érica. Obrigada, Gabriel. O ex-presidente dos Correios foi processado por aceitar viagens de presente. Wagner Pinheiro e outros 3 funcionários foram a Paris com as despesas pagas por uma empresa privada. E o Ministério Público Federal do Distrito Federal pede a condenação dos 4 por enriquecimento ilícito e violação da administração pública. O MPF também quer que eles paguem multa. Voar na classe executiva, aterrissar em Paris, na França, com direito a acompanhantes, hospedagem em hotel de luxo, deslocamento, alimentação e ingressos para o famoso torneio de tênis de Roland Garros. Tudo pago. Nada mal, né? Mas fora das quadras, uma possível irregularidade. O ex-presidente dos Correios, Wagner Pinheiro, e outros 3 funcionários estão sendo processados por improbidade administrativa. Eles tiveram todas as despesas pagas por uma empresa privada e viajaram para Paris em 2013 e 2014. A ação já está na Justiça e pede a condenação dos 4 por enriquecimento ilícito e violação aos princípios da administração pública: honestidade, legalidade e lealdade. Para o Ministério Público do Distrito Federal, deve ser aplicada multa que pode chegar a 3 vezes o valor gasto com as viagens, quase R$ 400 mil em valores atualizados. Além da multa, os envolvidos podem perder a função pública, ter os direitos políticos suspensos e ficarem proibidos de fechar contratos com o poder público. A Justiça Federal em Ponte Nova, Minas Gerais, suspendeu o processo criminal contra 22 pessoas, além de empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR. Os réus são ligados à atividade de mineração e estão envolvidos no desastre com a barragem de Fundão em Mariana, em 2015. As empresas citadas disseram que não vão se manifestar sobre o caso. A Justiça tomou a decisão depois que os advogados de 2 réus alegaram ilegalidade em escutas telefônicas e pediram a anulação do processo. Segundo a defesa, a quebra do sigilo telefônico ultrapassou o período judicialmente autorizado. O Ministério Público Federal contestou e afirmou que as interceptações usadas na denúncia foram feitas dentro do prazo legal. A barragem do Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. O rejeito de minério escorreu, destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. A lama também causou grandes estragos em mais de 40 cidades do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo. O desastre ambiental, considerado o maior do Brasil, deixou 19 mortos. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, julga incabível o mandado de segurança que pedia anulação da colaboração premiada de executivos da JF.
O ministro Celso de Mello ressaltou que terceiros não têm legitimidade para questionar a validade jurídica do ato. Destacou ainda que não se questiona a decisão de ministro do STF por meio de mandado de segurança e que o relator tem competência para homologar os acordos. A anulação da colaboração premiada dos executivos da JF foi pedida pelo Instituto Brasileiro de Direito de Defesa. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, encaminhou nesta segunda-feira para o relator ministro Edson Fachin as informações recebidas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, relativas à decisão que negou a autorização para processo penal contra o presidente Michel Temer. Temer é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva após ter uma conversa gravada pelo dono da JBS, Joesley Batista. Agora caberá ao ministro Edson Fachin decidir como ficarão as investigações. Antônio Jussivan Alves, o alemão, mentor do furto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, foi baleado durante uma tentativa de fuga na madrugada desta terça-feira na penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, no município de Pacatuba. Segundo a polícia, ele foi ferido na barriga ao tentar escapar pelo muro do presídio. O hospital não informou o estado de saúde do preso. A Secretaria de Justiça e Cidadania confirmou que criminosos tentaram resgatar internos do presídio. Agentes penitenciários e a polícia conseguiram impedir a fuga. Alguns presos ficaram feridos, mas os nomes ainda não foram divulgados. Ninguém conseguiu fugir. A segurança no entorno da penitenciária está reforçada. Grande parte do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias que cortam o país. Mas as empresas estão enfrentando dificuldades em fazer os produtos chegarem ao destino. Isso porque nos últimos anos cresceu o roubo de cargas. Não é difícil encontrar histórias de caminhoneiros que já se tornaram alvos de criminosos nas rodovias do país. O Anderson comemora o fato de nunca ter sido assaltado em 4 anos como motorista, mas afirma que vários colegas já foram vítimas desse crime. Quando o caminhoneiro é assaltado é porque já tem todos os dados da carga que está levando, entendeu? Então, todos os relatos que eu escuto dizer, o pessoal já sabia o que estava em cima do caminhão, então eu acho que tem muita coisa por trás disso. Atualmente, o Rio de Janeiro é um dos estados com maior índice de roubo de cargas. Por causa dos roubos frequentes, o Brasil ocupa a 4ª posição em uma lista de 57 países com maior número de roubo de cargas. No ano passado, uma pesquisa sobre o assunto foi divulgada, apontando que a cada hora, em média, 2 caminhões são assaltados. Grande parte deles em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os produtos levados pelos criminosos são os mais variados: eletrônicos, bebidas, cigarros. Em reais, os prejuízos causados por essas quadrilhas impressionam. Por ano se aproximam de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O reflexo disso é o aumento no custo de frete e no valor das mercadorias. Nossa percepção é que hoje as quadrilhas têm se organizado cada vez mais em termos de logística, em termos de armamento. Isso tem dificultado a ação dos transportadores e, no final das contas, quem acaba sendo muito prejudicado é a população, porque é ela que vai acabar pagando a conta. Então, a cada assalto, esse custo ele acaba sendo, em dado momento, transmitido ao frete, do frete aos produtos, e dos produtos a sociedade acaba pagando uma ineficiência do governo em termos de garantia mínima de segurança pública. Este advogado explica que deve combater a receptação e os roubos, os principais crimes praticados por essas quadrilhas. Normalmente, esses produtos são vendidos para populares com preços mais acessíveis ou mesmo encaminhados para comerciantes revenderem. Então, tanto aquela pessoa que compra um produto com preço desproporcional deve eventualmente desconfiar e denunciar uma possível roubo de cargas, um problema com aqueles produtos, e também o comerciante que expõe à venda um produto que ele sabe que é de origem duvidosa, deve também ser punido, e a legislação prevê um crime para essa conduta. Há um conjunto de crimes na legislação para a punição desses grupos, tais como receptação, associação criminosa, tráfico de drogas, o roubo de cargas, seja com restrição da liberdade ou não, também é punido pela legislação criminal. Com a sensação de insegurança durante as viagens, o jeito é torcer para conseguir levar a carga até o destino. Contar com a ajuda de Deus e seguir o caminho, né? É tentar ir para frente.
O Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial da União uma portaria que regulamenta de forma temporária as visitas de parentes e advogados a presos das 4 penitenciárias federais. O contato havia sido suspenso em maio, depois que 3 agentes penitenciários morreram e autoridades passaram a investigar a influência de uma facção criminosa nas ordens de execução. A visita social é destinada a amigos e parentes que não tenham pendências criminais. Ela acontece em áreas de convivência das penitenciárias ou nos palatórios, um espaço separado por vidro para presos em regime disciplinar diferenciado. As visitas íntimas continuam suspensas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Terceira turma do STJ condena a operadora de plano de saúde a indenizar mãe e filha por recusa indevida na cobertura médica. Voltamos em instantes. A Polícia Federal cumpre mandados da Justiça contra suspeitos de crimes na Secretaria de Saúde de Alagoas, com ramificações em outros estados e também no Distrito Federal. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão em Alagoas, Sergipe, Pernambuco e também no Distrito Federal. Foram expedidos também mandados de condução coercitiva contra 27 pessoas, entre elas servidores da Secretaria de Saúde de Alagoas e também empresários. São investigados esquemas milionários de fraudes em licitação, nas aquisições de mercadorias e também contratação de serviços em caráter emergencial, no valor de até R$8 mil para burlar a necessidade de licitação com recursos do Sistema Único de Saúde. Os envolvidos estão servidores públicos da Secretaria de Saúde e também os empresários que são parentes dos licitantes. Segundo o portal da Transparência do Estado de Alagoas, a Secretaria de Saúde do Estado gastou mais de R$237 milhões em dispensa de licitação entre os anos de 2010 e 2016. Érica. E tem operação no IML do Rio de Janeiro também, não é, Carolina? A suspeita é de cobrança de propina para a liberação dos corpos, é isso mesmo? É isso mesmo, Érica. Olha, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. O esquema era chefiado por um vereador e também por um perito do IML presos hoje. O grupo cobrava propina para liberar corpos que sequer precisavam de perícia. O vereador Gilberto de Oliveira Lima, que foi preso, é médico perito e, segundo as investigações, ele foi chefe do IML de Campo Grande. Érica. Obrigada, Carolina. E uma outra operação conjunta entre Ministério Público e Polícia Militar de Minas resultou na prisão de mais de 50 pessoas suspeitas de envolvimento com a organização criminosa que age nos presídios. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Três Corações, Varginha, Cambuquira, Boa Esperança e Carmo da Cachoeira. Na investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, apurou que os investigados atuavam no sul de Minas Gerais e teriam cometido vários crimes, entre eles explosões de caixas eletrônicos, homicídios e tráfico de drogas. Todos os presos foram levados para a penitenciária de Três Corações. A Unimed vai ter que pagar indenização de R$8 mil à mãe e filha por recusa indevida de cobertura médica. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul. Poucos dias após o nascimento, uma bebê ficou internada por 60 dias. A mãe procurou a Unimed Gaúcha para custear o tratamento todo da criança, mas o plano de saúde informou que a cobertura era só para os primeiros 30 dias de internação. E uma decisão judicial obrigou a operadora de saúde a arcar com o tratamento da criança. Mesmo assim, foi feito um pedido de indenização por dano moral em nome da mãe e da criança. A solicitação foi negada pelo Tribunal de Justiça Gaúcho por entender que, apesar de a mãe da menor alegar ter contraído dívida com o hospital, não há menção quanto à inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, ela não teria demonstrado os constrangimentos gerados pelo débito. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. A relatora, ministra Nancy Andrighi, mudou a decisão e afirmou que a jurisprudência do STJ reconhece a recusa indevida à cobertura médica como causa de danos morais, por agravar o contexto de aflição do segurado, pois ao firmar o contrato de plano de saúde, tem a legítima expectativa de não se preocupar com esse tipo de despesa médica. Então, a terceira turma, por unanimidade, condenou a Unimed ao pagamento de R$8 mil,
tanto para a mãe quanto para a filha, pelos danos morais. A decisão do STJ, ela vem de encontro à própria súmula 302 do STJ, que proíbe, que considera abusiva a cláusula contratual que limita tempo de internação. Porque o tempo de internação é o médico, é a própria doença. Não tem como se dizer, você vai ficar doente por 15 dias, 30 dias, 40 dias. Em caso de urgência, de emergência, não existe carência. A carência é de 24 horas. Não é? Então, qualquer consumidor que esteja adimplente com o plano e tenha negado, e o plano nega a cobertura, principalmente em caso de urgência e emergência, deve recorrer à justiça, que a justiça, com certeza, vai dar prioridade para a vida. Em todo o país existem muitos trabalhadores sem carteira assinada. São contratos verbais que não garantem nenhum direito. Isso é ilegal e pode gerar multa para o empregador. A estimativa é de que há no Brasil 40 milhões de trabalhadores sem renda fixa e carteira assinada. A maioria vive dos chamados bicos. O desemprego atinge mais de 14 milhões de pessoas. O empregador que não registra o empregado pode ser multado. De acordo com a consolidação das leis trabalhistas, a carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Quando a reforma trabalhista entrar em vigor, a multa vai passar para R$ 3 mil por empregado. Em caso de reincidência, será acrescida nova multa de igual valor. Quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, a multa aplicada será de R$ 800. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado Gáudio de Paula. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, cerca de 32 milhões de brasileiros aí trabalham sem um vínculo empregatício real, nem se a carteira assinada. 10 milhões sem a carteira, trabalham empregados, mas sem carteira, de forma irregular. E 22 milhões aí estão na economia informal, né? Trabalham como autônomos, mas não tem nenhum tipo de garantia. De alguma forma, a lei trabalhista ampara essas pessoas? Sim, é importante ressaltar que, independentemente da vontade, seja do empregado, seja do empregador, se as condições para a caracterização do vínculo de emprego estiverem presentes, aquelas previstas no artigo 2º e 3º da CLT, o reconhecimento, a formalização deste vínculo é uma obrigação imposta às partes, independentemente, insisto, da sua vontade. De modo que, mesmo sem o reconhecimento formal, a legislação trabalhista assegura a esses trabalhadores todos os direitos relativos a 13º, férias, para que esses direitos sejam impostos ao empregador. Em muitos casos, ele vai ter que acionar a Justiça do Trabalho para que a Justiça do Trabalho, então, condene a empresa ao pagamento dessas parcelas. Quer dizer, se a pessoa foi contratada ali de uma forma ilegal, irregular, sem a carteira assinada e depois trabalhou um grande tempo ali naquela empresa ou para aquele patrão e ela tem que entrar na Justiça e pode conseguir todo o retroativo em relação ao período que ela trabalhou? Exatamente. Respeitado o período prescricional, que é de 5 anos, ele pode obter o reconhecimento de todos esses direitos, independentemente de haver um contrato escrito assegurando. A gente percebe aí 10 milhões de pessoas nessa situação, um número elevado no Brasil. O que falta? Informação para essas pessoas buscarem esse direito ou medo de perder aquele dinheiro que vem mesmo irregular ali todo mês? Há um conjunto de fatores, não é? Do ponto de vista econômico, social, cultural, que justificam esses números expressivos. Um dos aspectos, de fato, é a ignorância a respeito de algumas dessas questões. Mas também há, é claro, do ponto de vista das atitudes tomadas pelo empregador, muitas vezes, uma dificuldade de cumprir esses direitos, especialmente quando se trata de empresas de pequeno e médio porte. A gente vê muito isso em relação às domésticas, né? Os trabalhadores domésticos que agora estão regulamentados e têm que ter a carteira assinada, né? Exatamente. No ambiente doméstico, nós vemos também essa mesma dificuldade em relação a várias famílias que não têm condições de acabar com todo o conjunto de direitos que a legislação, a Lei Complementar 150, hoje assegura a eles. Essas pessoas que estão aí no mercado informal trabalhando como autônomos, mas não contribuindo de nenhuma forma, sem direitos trabalhistas, elas podem se formalizar de alguma forma fácil? Então, quanto aos autônomos, a eles a legislação trabalhista não assegura, em rigor, pelo menos não no nosso país. Há países em que, como é o caso da Espanha, alguns direitos são assegurados, ou chamados autônomos economicamente dependentes, mas a eles o que a nossa legislação prevê são direitos de natureza previdenciária, não propriamente trabalhista. E, para isso, eles precisam naturalmente recolher os valores respectivos. Daí passa a ter pelo menos esses direitos previdenciários. Exatamente, exatamente.
Em relação à fiscalização, por exemplo, como é feita a fiscalização em relação a essas pessoas que estão trabalhando aí sem carteira assinada, deveriam estar com a carteira assinada? Essa fiscalização é feita primariamente pelos órgãos vinculados ao Poder Executivo, mais especificamente ao Ministério do Trabalho. Não existe uma auditoria, os auditores fiscais do trabalho são os principais responsáveis por promover esse tipo de supervisão para que sejam detectadas eventuais infrações à legislação trabalhista, especialmente quanto à questão do reconhecimento do vínculo. A gente vai falar da punição no próximo bloco, só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, se reúne com presidentes dos tribunais regionais federais para discutir monitoramento de presos em tempo real e a situação carcerária no país. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a conversar com o advogado Gáudio de Paula, que hoje conversa conosco a respeito dessas pessoas que trabalham sem a carteira assinada de forma irregular. Doutor, o senhor estava falando como é feita a fiscalização, né, no bloco anterior, que é feito pelo Ministério do Trabalho, pelos fiscais, que vão no local e flagram essa situação. Mas tem um jeito, por exemplo, de se denunciar essa situação para se motivar uma fiscalização dessa num local que, porventura, a pessoa saiba que existe uma situação irregular? Qualquer pessoa pode levar esse tipo de denúncia às autoridades de fiscalização do Ministério do Trabalho, né, que podem eventualmente agir. Ao lado do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho também tem atuado para prevenir e reprimir, não é, esse tipo de conduta. Não é? Então, há a possibilidade do trabalhador levar essa denúncia tanto ao Ministério do Trabalho quanto ao Ministério Público do Trabalho. É fácil procurar essas entidades? É fácil chegar lá e fazer a denúncia? Sim, basta ingressar nos sites dessas duas, seja do site do Ministério do Trabalho, seja do site do Ministério Público do Trabalho, lá haverá os canais por meio dos quais esses trabalhadores ou as pessoas, enfim, que tenham ciência dessas irregularidades podem noticiá-las. Flagrada a situação e constatada a irregularidade, qual é a punição? Então, há duas consequências, uma na esfera administrativa, outra na esfera, vamos chamar assim, trabalhista. Na esfera administrativa, a principal consequência prevista no artigo 47 da CLT é a imposição de uma multa. Multa que hoje tem um valor de R$3.000 para as empresas, vamos chamar assim, comuns, e R$800 para as empresas de pequeno e médio porte. Já na esfera trabalhista, as consequências serão aquelas relativas ao reconhecimento dos direitos, 13º, férias, entre outros. E o que ocorre se o empregador reincidir? Se o empregador reincidir, o próprio artigo 47 determina que haja o pagamento de uma multa de igual valor. Quais foram as principais mudanças na legislação trabalhista, agora com a reforma trabalhista aprovada, em relação a esse assunto de carteira assinada? Bom, eu diria que, além da questão da elevação do valor, que nós temos no artigo 47 caput, atualmente nós temos uma outra mudança importante, que foi a de tornar desnecessária, de maneira explícita agora, não é, a chamada dupla visita. Então, o fiscal do trabalho não precisa mais ter que ir 2 vezes na empresa para que depois possa impor a multa. Então, no primeiro momento em que ele já detecta aquela irregularidade, já se pode, lavrando o auto de infração, impor essa multa que, como disse, teve o seu valor elevado para R$3.000. Ficou mais fácil, então. Ficou mais fácil. Tá certo. Obrigada, doutor. Eu conversei com o Gáudio de Paula, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da necessidade da carteira assinada, o que diz a legislação sobre esse assunto. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa tarde. A presidente do Supremo Tribunal Federal anunciou hoje aos presidentes dos tribunais regionais federais o Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, que vai ser atualizado em tempo real sobre a situação dos presos no país. No encontro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a dificuldade do controle do governo e a comunicação entre os estados e o judiciário em atualizar os números por causa da falta de informação sobre a população carcerária, como quem são e a situação deles. Para resolver o problema, ela anunciou que o banco de mandado de prisão, criado em 2011 e que estava defasado, foi transformado em Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, que será atualizado em tempo real sobre os presos. Esse sistema, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, este mês ainda está em fase de teste,
mas mesmo assim está sendo atualizado a todo instante quanto às ordens de prisão, o cumprimento delas, o juiz responsável pelo mandado e a situação processual dos presos e também o estado das penitenciárias. Todos os juízes vão ter acesso a esse cadastro. Segundo a ministra, essas informações vão ajudar a instituir políticas públicas e orçamento para o sistema prisional. A ministra ainda cobrou mais transparência na divulgação dos salários, contratos e diárias dos magistrados. Ela ainda solicitou uma reunião com os responsáveis pela repercussão geral em cada TRF para aumentar o número de processos baixados a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal nesses julgamentos específicos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.